Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série sul-coreana Round 6. Uma produção original Netflix babadeira muito boa, viu? Nessa história, acompanhamos uma competição sangrenta, bem ao estilo de Jogos Mortais, no entanto, com brincadeiras de crianças. Se você ficou curioso ou curiosa para saber mais informações sobre essa série incrível, nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler na primeira parte e na segunda parte eu também comento o final dessa série. Se caso você somente quiser conferir a segunda parte do vídeo, onde eu faço um final explicado, eu facilito a sua vida. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Bem, na série Round 6, acompanhamos um jogo super diferentão aí, viu, gente? Uma competição bilionária. Os participantes são escolhidos a dedo pelos criadores do jogo e todos eles, no geral, têm algo em comum. Todo mundo que vai participar desse jogo tá super na merda, super endividado. No começo do jogo, a gente tem mais de 400 pessoas. Pra ser mais precisa, 456, pois esse é o número do último participante selecionado, justamente o protagonista dessa história. Ele é um cara super endividado, que é sustentado pela mãe, não só mora com ela, mas também é sustentado em todos os aspectos por ela. E ele também tem uma filhinha que vai em breve morar nos Estados Unidos com a mãe e o padrasto. Daqui a pouco eu comento um pouquinho mais sobre outros participantes dessa história, porque antes vamos conversar um pouco mais sobre como que funciona esse jogo mortal. Bem, o título da série, Round 6, faz menção justamente ao número de rodadas que a gente tem nesse jogo, ou seja, 6 rodadas. Nesse jogo, há brincadeiras de crianças, no entanto, a consequência para quem perde a cada rodada é a morte. Ou seja, é uma série muito sangrenta. Já amei só por isso. As regras para quem vai participar desse jogo são as seguintes: não pode desistir a partir do momento que começa. Também você não pode simplesmente não querer jogar, porque a recusa significa eliminação. E uma eliminação significa morte. E há também uma última regra: só pode haver uma situação em que o jogo é encerrado, quando a maioria optar por isso. Ou seja, por vias democráticas, as pessoas terão que votar se querem ou não continuar no jogo. Todos os participantes recebem número, então o primeiro número é o primeiro jogador, que é um senhorzinho super velhinho, que tem demência e também tá com um tumor cerebral. E o último participante, como eu já falei pra vocês, é o protagonista. Bem, o prêmio é meio sacana. Conforme as pessoas vão morrendo, ou seja, os participantes são eliminados do jogo porque perderam ou foram eliminados porque se recusaram a participar, o prêmio só aumenta. Só que há um pequeno detalhe: caso a maioria opte por desistir, o prêmio que foi acumulado até o momento vai para os familiares da galera que morreu. Ou seja, se a maioria optar por desistir do jogo, todo mundo vai sair com uma mão na frente, outra atrás. Há muitos guardas nesse jogo que fazem aí a verificação de quem tá vencendo o jogo, quem não tá vencendo, e matam sem dó quem perde o jogo. Só que há um detalhe: os guardas também são monitorados. Ou seja, a série tem muito mais por trás além desse jogo. Há muitas tramas em paralelo. Obviamente eu não posso contar pra vocês quais tramas são e o que acontece, porque seria spoiler, mas saiba que existe um médico aí que tem uma trama relevante e há também um policial que vai causar um pouquinho. No geral, todos os participantes são convocados para esse jogo aí, são convidados na verdade, porque todo mundo vai por livre e espontânea vontade. Da mesma forma, há sempre uma mesma pessoa que faz o primeiro contato, faz um joguinho rápido com as pessoas, e essa pessoa conhece o passado, né, de cada participante, porque eles vão atrás de pessoas que não vão recusar a oferta bilionária. No entanto, a gente não conhece muito aí sobre a vida dos participantes, com exceção do protagonista e um outro personagem dessa história. E olha, eu já aviso vocês, é um jogo que somente pode ter um vencedor, ou seja, muita gente vai morrer. Muita gente. Não se apeguem aos personagens. E nesse ponto, a história me lembrou muito aí aquela série Alice in Borderland. Se você ainda não assistiu, eu super recomendo, tem vídeo no canal lá do fundo do baú, mas tem vídeo. E olha, é outra série fenomenal. Se você gostou de Round 6 e não conhece Alice in Borderland, provavelmente você vai gostar dessa minha sugestão. Bem, em Round 6 há muitos personagens desprezíveis. A gente torce pro personagem morrer, sabe? Tudo bem, a gente sabe que provavelmente todo mundo vai morrer ali, mas a gente torce pra alguns personagens em especial morrer, sabe? E, inclusive, não pense aqui que o protagonista dessa história é o protagonista porque ele é super inteligente, consegue sobreviver, porque ele, né, tem sacadas geniais. Não, gente, na verdade, ele tem uma boa dose de sorte. E em muitos momentos funciona como um grande alívio cômico para a série. No entanto, conforme os episódios vão passando, a tensão nessa história, gente, vai aumentando de uma forma que vai ficando tudo meio obscuro, sabe? Afinal, todo mundo vai morrendo no meio do caminho. E, além disso, também personagens
personagens que inicialmente se revelavam como boas pessoas começam a fazer coisas horríveis para sobreviver no jogo. E realmente, gente, olha, o episódio 6 mexeu comigo. Fiquei mal pra caramba depois daquele episódio. Ai, não quero nem lembrar. E esse é um ponto de observação que eu trago pra vocês. Os episódios são densos, são longos. Então, assim, não dá pra maratonar essa série tranquilamente. Provavelmente você vai se cansar se você tentar essa experiência de emendar 9 episódios. No entanto, vale super a pena conferir a produção, desde que você tenha uma certa paciência. E também há episódios e episódios. Eu senti que em alguns momentos não era necessário episódios tão longos assim. No entanto, gente, é um padrão aí em produções sul-coreanas. Normalmente não fazem coisas pequenas, né, gente? Bem, como eu falei pra vocês, há muitas tramas em paralelo aqui nessa história. Uma delas é sobre quem realmente manda e não quem lidera o jogo. Demoramos aí pra compreender, demora para as coisas fazer sentido pra gente, mas ó, depois tem uma reviravolta no último episódio que eu fiquei tipo... Ué, o que aconteceu aqui? Inclusive, eu comento ela na parte 2 do vídeo como spoiler. Então fica comigo se você já assistiu a série. E bem, comentando rapidamente aqui pra quem ainda não assistiu a série, eu achei o final dessa história bem triste, tá? Eu esperava que fosse uma coisa mais redondinha. Obviamente, há uma grande oportunidade pra uma temporada 2. Eu espero que tenha uma continuação, na verdade, porque ficou muita coisa em aberto aí, e eu acho que até algumas coisinhas não fizeram muito sentido no final dessa história. Só assistindo pra entender, mas como eu disse pra vocês, a experiência é muito boa quando a gente avalia um todo. Então, se você ficou curioso ou curiosa pra assistir essa série, vai lá, assiste, depois volta e finaliza aqui o meu vídeo, porque agora vou começar a parte com spoiler. Antes de sair do vídeo, caso você não vá conferir a parte 2, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar outras análises. Agora, bora para a parte 2 desse vídeo com spoiler. Bem, pessoal, no último episódio muita coisa aconteceu, né? A gente já tava vindo aí de um histórico de várias traições aí daquele cara formado em Seul, gente. O orgulho do bairro, o cara que foi para a grande universidade do país. Olha, eu tenho que falar pra vocês, eu tentei anotar todos os nomes dos personagens aqui no meu roteiro. No entanto, gente, é meio difícil de pronunciá-los e provavelmente todo mundo ia dar muita risada das minhas tentativas frustradas de pronunciar os nomes. Então, pra ficar mais fácil, toda vez que eu for falar de algum personagem, eu vou definir ele pelas características. Assim fica fácil de todo mundo associar sobre quem eu tô falando. Bem, esse cara aí da Universidade de Seul, a gente observa que ele matou várias pessoas aí, né? E eu fiquei chocada que ele matou aquele cara do Paquistão. Ai, gente, olha, eu fiquei indignada. O episódio 6, pra mim, foi uma coisa de doido, assim. Eu fiquei chocada com aquele episódio. Bem, mas voltando aqui para o último episódio, a gente pode perceber que quando ficaram apenas 3 personagens, ou seja, 3 finalistas, foi a oportunidade perfeita para aquele sujeito matar, eliminar aquela garotinha lá que tava, né, super confiante que ia conquistar o dinheiro pra poder ficar com o irmão dela. Tudo bem que ela se cortou super sério, super feio, com um pedaço de vidro, depois daquela última prova na... Como é o nome disso? Passarela de vidro. Então, assim, as chances dela sobreviver eram minúsculas porque nenhum médico iria atendê-la. Então, ele matou ela e assim eliminou uma concorrente. E com isso, o candidato 218 e 456 viram os finalistas desse jogo macabro. Ou seja, o cara da universidade e o protagonista. E bem, observamos que esses dois personagens vão para a última rodada, a rodada dos vitoriosos, que é o jogo da Lula. Existia 2 formas de vencer aquele jogo, vencendo mesmo o jogo, né, entre atacante e defesa, mas também existia uma segunda via para se vencer esse jogo, se um dos participantes morresse. E surpreendentemente, o protagonista dessa história conseguiu vencer a última rodada. Isso porque o concorrente dele decidiu tirar a própria vida, mas antes ele fez um pedido para que o amigo de infância cuidasse da mãezinha dele, já que quem bem lembra aí, né, ele estava todo endividado e inclusive deu até como garantia a lojinha da mãe dele. E observamos que no final da série, o protagonista realmente foi lá e ajudou a senhorinha. Ele deu uma maleta cheia de dinheiro pra ela, juntamente aí com o irmão daquela garota que morreu. Ou seja, deu muita grana pra ela e juntamente de quebra deu uma criança pra ela cuidar. E quem é que tava por trás desse esquema aí meio jogos vorazes? É difícil falar com propriedade, no entanto, há uma reviravolta no finalzinho dos 45 do segundo tempo na série que muda tudo o que a gente pensou sobre a série. Até então, aparentemente, existia aquele cara mascarado que tava por trás do jogo aí, quem coordenava tudo, e a gente descobre no episódio 8 que, na verdade, é o irmão daquele policial. E o mais aleatório de tudo é que, segundo os registros que o policial andou verificando lá, andou mexendo naquela sala de arquivos, aquele
cara, né, o novo líder, assim, a pessoa que comanda tudo, que é irmão dele, já ganhou uma edição passada desse jogo. E como ele saiu de vencedor de alguma edição para a pessoa que comanda os jogos, é um mistério aí na série. Quem sabe a segunda temporada possa nos responder. Existe uma teoria que poderia justificar isso. A gente vê no episódio 5 que em 2015 esse mascarado ganhou a edição de um dos jogos. Ou seja, ele se tornou bilionário. Então, será que, se tornando bilionário, ele não teve um certo interesse em se tornar um financiador também do jogo? É uma justificativa até que bem plausível quando a gente analisa o contexto inteiro da série. Essa teoria não é minha, é do Ângelo Matos, um inscrito fiel aqui da página, que compartilhou ela comigo lá no meu Instagram. Então, se você também não acompanha o meu trabalho no Instagram, vai lá, aproveita e me segue. Mas o que sabemos é que aquele mascarado, né, o irmão do policial, coordenava tudo. E abaixo dele tinha lá, né, a galerinha que fazia os serviços, né, os guardinhas, digamos assim, e eles também estavam prestando serviços, eles também tinham regras. Eles não podiam mostrar os rostos, não podiam falar sem autorização, mas sabemos que existia alguns financiadores no jogo, os VIPs. São pessoas que fazem apostas altíssimas nos participantes. Mas o que a gente não sabia, o que a gente não esperava, é que existia um grande manda-chuva aí por trás de tudo isso, que era o jogador 001, gente. Aquele velhinho era a pessoa por trás de todo aquele esquema. E nossa, a partir do momento que eu descobri que ele era o grande poderoso, eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo tudo começou a fazer muito sentido na minha cabeça, porque eu não aceitava que desde o primeiro jogo, desde a primeira rodada, aquele senhorzinho conseguia sempre sobreviver com uma certa facilidade. Tentem lembrar aí, mas em todos os jogos, todas as rodadas, ele se safava de alguma forma. No primeiro jogo, que a gente tem aquela batatinha frita 1, 2, 3, observem que ele é a primeira pessoa a tomar a iniciativa de andar na frente. Em todos os jogos, ele sempre se deu bem de alguma forma, ele sempre estava meio que protegido, mesmo que não intencionalmente. Até mesmo no jogo de bolinha de gudes, onde ele firma aí o pacto de virar gambu do protagonista, gente. Prestem atenção, ele deixa até o último instante para tomar a decisão de dar as bolinhas de gude. Por quê? Todo mundo fora daquele espaço, não seria necessário os guardas matá-lo. E é por isso que ele consegue sobreviver e sair daquele local. E bem, como a gente descobre isso? O protagonista vai encontrar o gambu dele, né, depois que ele recebe uma mensagem, um cartãozinho, depois de comprar uma flor. E quando ele vai lá, né, até o local que tá o gambu dele, ele fica chocado, né, e pergunta quem realmente é aquele cara, como que ele tá vivo, né? E é quando o velhinho fala toda a verdade pra ele. Bem, a gente descobre que esse senhorzinho, na verdade, trabalhava como agiota, digamos assim. Ele emprestava dinheiro para outras pessoas. Um belo dia, ele percebeu que tinha muita grana e decidiu aí, juntamente com alguns dos seus clientes mais riquinhos, digamos assim, fazer esse jogo, né, com o intuito de se divertirem. Bizarro. Eu sei. Ele não chega a dar informações realmente importantes sobre o jogo para o protagonista. Mas sim, o velhinho tá com um tumor na cabeça e ele morreu logo após essa conversa. Na verdade, a conversa nem foi finalizada e o velhinho morreu. Mas sabemos que ele entrou nesse jogo, deixou de ser uma pessoa que comandava para poder virar uma pessoa participante por uma última vontade dele antes de morrer. Ele queria ter alguma emoção na vida, né? Ele queria se divertir, brincar como se fosse uma criança. Ele queria lembrar da velha infância dele. E para isso não era suficiente assistir aos jogos, era preciso viver na pele. Normalmente, quando as pessoas estão prestes a morrer, né, querem, sei lá, ir pra Disney, sei lá, fazer coisas legais, né? O cara queria entrar em um jogo mortal, né? Vai entender. E bem, depois dessa conversa que o protagonista tem com o gambu dele, né? O velhinho que morre logo em seguida, ele decide partir pra Los Angeles e ele vai reencontrar a filhinha dele que tá nos Estados Unidos. Porém, quando ele tava indo rumo ao aeroporto, ele acabou reencontrando de longe, avistando aquele mesmo cara que abordou, recrutou ele no começo da série. E ele vai desesperado em direção a esse cara porque ele quer tirar satisfação. Ele quer entender por que as pessoas fazem esse jogo doido com seres humanos. O protagonista corre em direção a ele, no entanto, o sujeito é mais rápido que ele e desaparece. Porém, o protagonista consegue pegar com a próxima vítima dos jogos aí um cartãozinho com um telefone. Um novo telefone aí para as pessoas que são recrutadas. Depois de um tempinho, quando o protagonista estava perto de entrar no avião, ele decide ligar para aquele número para tirar satisfação, né? Ele decide se passar por uma pessoa que quer jogar os jogos, mas logo descobrem que ele é o jogador 456. E aí a pessoa com quem ele conversa no telefone até fala, ó, entra nesse avião aí, maluco, entra nesse avião, pense bem. Ou seja, o protagonista continua sendo vigiado mesmo após o fim dos jogos. E, inesperadamente, o protagonista decide não ingressar num avião. Provavelmente, ele vai querer continuar na Coreia porque ele quer, de alguma forma, descobrir mais informações sobre esse jogo, sobre quem organiza ele e fazer justiça. Afinal, muitas vidas inocentes foram perdidas naquela coisa macabra. Bem, basicamente, é isso que acontece no final da história. Caso você tenha alguma dúvida ainda sobre a série, não tem problema.
problema. Deixa aqui nos comentários que eu tento te ajudar. Eu vou adorar conversar com vocês sobre essa produção. Eu achei sensacional. Tô afim aí de uma segunda temporada. E, gente, tomara que tenha uma continuação. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!